Ok, pessoal, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. Tá? É a primeira série do ensino médio, é uma das séries mais importantes que nós temos aí. É Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, na aula de hoje nós vamos dar uma reforçada ainda mais no assunto. Professor Jurandir Soares, a disciplina Química. E vamos falar sobre tabela periódica, vamos falar um pouco mais, né, sobre tabela periódica. Começamos na semana passada, vamos dar uma revisada mais ainda nesse material. E a data de hoje, nós estamos aí no dia 4/7 de 2022. Já estamos no dia 4 de julho, está passando rápido, não é verdade? Pois bem, nós vamos então, para como é de praxe, vamos ver aqui o nosso conteúdo de hoje, o nosso roteiro, certo? Olha aí o nosso roteiro, tá? Tabela periódica, vamos ver tudo sobre tabela periódica, como por exemplo, vamos relacionar a classificação periódica, certo? Com a semelhança dos elementos, entender a tabela periódica como uma valiosa fonte de informação a respeito dos elementos químicos. E vamos também entender, certo? Vamos aí entender os elementos químicos, como são agrupados em famílias, em períodos, né? Tudo isso aí será motivo para a nossa aula de hoje. Perfeito, pessoal? Pois, muito bem. Tá? Nós vamos iniciar falando aqui um pouco do histórico, né, da tabela periódica, né? Vamos falar tudo sobre o histórico. E aí está. Tá? A tabela periódica ela vem agrupar, a função dela é agrupar os elementos para poder melhor estudá-los. Né? Então, o que é que nós temos aqui, ó, sobre tabela periódica? Está aqui. É o que nós vamos abordar aqui. Tudo sobre tabela periódica vai ser apresentado para vocês. Ó. Nós vamos ver nessa sequência aí mesmo. Nós vamos ver aí a evolução histórica, né? Vamos falar do histórico da tabela periódica. Os cientistas que colaboraram para a tabela periódica funcionar direitinho. Nós vamos, com certeza, falar da estrutura da tabela periódica, tá? Vamos ver as divisões dela, né? A classificação geral dos elementos, vamos falar de algumas famílias da tabela periódica importantes. Propriedade dos elementos, nós vamos falar das propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. Então, tudo isso aí vai ser abordado aí na nossa aula de hoje. E nós vamos começar com esse breve histórico. Eu vou fazer logo um resumo histórico e vamos falar de cada um dos cientistas, o que eles propuseram para a organização da tabela periódica. Tudo bem? Vamos lá então. Então essa é a nossa... E eu queria muita participação de vocês nas questões, né? Hoje nós vamos trabalhar muitas questões também. Tá aí, ó. Aqui está um breve histórico, né, da tabela periódica. Tá aí. Por exemplo, em 1829, aparece um cientista chamado Doberein, um alemão, que propôs uma das primeiras tabelas, né? Então, vamos falar sobre ele. Vamos falar em 1863, apareceu um francês, o Chancotois, né? Que vai falar sobre uma tabela feita em forma de uma espiral. Uma espiral. Vamos falar também do Newlands, um inglês, que organizou uma tabela baseada até nas notas musicais. Porém, não tem ninguém que compare com esse cidadão aí, o Mendeleev. Né? O Mendeleev organizou a base da tabela periódica, pessoal, em 1869. E em função dessa data, 2019 completou 150 anos da tabela periódica. E a ONU instituiu como sendo o ano internacional da tabela periódica, foi o ano de 2019. Está fazendo uma alusão aí aos 150 anos da tabela periódica. Ele propôs tudo, pessoal, organizou propriedades semelhantes, massa atômica, certo? Colocou lá os períodos, os níveis, as famílias. Aí, em 1913, o Monzeley só fez agrupar esses elementos em ordem crescente de número atômico, mas a base mesmo é de Mendeleev. E para isso nós vamos falar de cada um deles. Eu prometi, vamos cumprir aqui, ó. Olha aí, o primeiro aí, o Doberein, o Johann Doberein, que em 1829 agrupou os elementos químicos em chamada tríades. Tríades são três.
ou seja, uma tabela periódica de 3 em 3 elementos. Já havia muitos elementos na época dele, tá? Então ficou uma tabela obsoleta, né? Em pouco tempo. Ele fazia assim, 3 elementos, a média de um deles, né? A massa atômica de um deles era a média dos outros dois, a média aritmética. Como eu coloquei, você tem o lítio, né? O lítio, o sódio e o potássio. Ele sabia, por exemplo, que o lítio era 6,9, potássio 39, somava e dividia por 2 e encontrava em a base do sódio. Então seria a chamada tríades, né? Então falou em Dobereine, falou em tríades. Nós vamos já fazer questões sobre essa evolução histórica também, tá bom? E aí então aparece em 1863, né, um outro cientista, né, chamado Champcottois, tá, da França, que dispôs os elementos químicos em uma espiral, em ordem crescente de massa. Ficou conhecido como parafuso telúrico, fazendo uma alusão à espiral de um parafuso, né? A tabela periódica dele seria em forma de espiral, beleza? E aí, em 1864, o Newlands organiza, então, os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas, em linhas horizontais, contendo 7 elementos. Aí o oitavo elemento apresentava, aqui, tá os 7 elementos, tá na tabela aqui, o primeiro elemento, né? Aí o oitavo elemento ia para o período seguinte, com propriedades semelhantes ao anterior, tá? Propriedades semelhantes. Então, ficou conhecido como Lei das Oitavas. Ele, além de cientista, era também músico, né? Então ele fez justamente uma tabela baseada nas notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas musicais e o oitavo elemento ia para o período seguinte. Por isso ficou conhecido como Lei das Oitavas. Então se aparecer alguma questão, né, vamos colocar assim, falar em Lei das Oitavas, pode marcar Newlands. Lei das oitavas. Certo? É Newlands. Isso é uma das características da tabela periódica dele. Tudo bem? Falou então em tríades, Dobereine, parafuso telúrico, Champcottois e Lei das Oitavas, Newlands. E aí chega justamente o cidadão chamado de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pelo nome já dá para saber que ele é russo. Não é? Organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas e verificou que muitas de suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Então, como eu falei, a base da tabela periódica foi justamente o Mendeleev. Tá? Ele dividiu em metais, não metais, semimetais, gases nobres, colocou os elementos com propriedades semelhantes nos grupos ou família, vamos falar tudo isso aí, tá? Além, lógico, de colocar tudo isso aí em função da massa atômica crescente. Então, esse foi o cara da tabela periódica. Esse foi o show, a tabela periódica dele. Até hoje, é justamente a base da tabela periódica de Mendeleev. E aí, por fim, aparece o Henri Moseley. Ele pegou somente a tabela do Mendeleev e organizou em função do número atômico crescente. Tá? Número atômico crescente. Por quê? Porque massa atômica, que era o critério, é considerada uma propriedade aperiódica, não se repete de período em período. Só que na época de Mendeleev não se falava em número atômico, né? Então ele baseou isso aí. Por isso, pessoal, toda vez que vier uma questão falando assim, nas primeiras classificações periódicas, nas tabelas periódicas antigas, o critério é a massa atômica. Agora, se falar em tabela periódica moderna, tabela periódica atual, o critério é o número atômico crescente. Perfeito? Bom, em função disso, vamos fazer aqui umas 4 questões somente sobre histórico de tabela periódica. Está aí, A primeira questão está aí. Marque a alternativa que apresenta o nome do cientista que propôs uma tabela
organizando 61 elementos químicos conhecidos na época, em ordem crescente de massa atômica e colocou em colunas verticais, denominada oitavas. Eu vou até grifar aqui logo, viu? Oitavas, ó. Olha aí, denominada oitavas. Cada uma dessas colunas verticais, possuíam 7 elementos, observando que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades semelhantes. Então, quem foi que falou em lei das oitavas? Então, vamos colocar aí 2 minutinhos, por favor. Ok, meus amigos, voltamos para mostrar para vocês aí a resposta, né? Ou seja, quem falou em oitavas, lei das oitavas, organizou os elementos aí foi justamente Newlands. Newlands foi justamente que organizou aí a tabela periódica na lei das oitavas. Vamos lá, eu disse que são 4 questões, né? Vamos lá na próxima. Diz o seguinte, ó, na elaboração das primeiras tabelas periódicas, certo? Um dos critérios mais importantes para agrupar elementos numa mesma coluna foi. Então, qual foi o critério para organizar todas as primeiras tabelas antigas? Qual foi a resposta, pessoal? Vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos aí também.
Ok, meus amigos? Já voltamos para acertar aqui a questão com vocês. Vamos lá. Olha só. Nas primeiras classificações periódicas, o critério foi a massa atômica crescente. Massa atômica crescente, certo? Então a resposta aqui, eu vou marcar para vocês, foi o número de massa crescente, letra E. A resposta é a letra E. Perfeito? Vamos lá. Terceira questão, são 4 questões de história. Essa aqui está bem fácil, né? Ó, na tabela periódica, no caso da tabela periódica atual, vou até colocar essa palavra atual para você não se confundir. Ó. Na tabela periódica atual, ó, os elementos estão ordenados em ordem de quê? Crescente de quê? As tabelas antigas é a massa atômica. E a tabela periódica atual? Qual vai ser o critério? Como a questão é bem fácil, vamos colocar só um minutinho na tela, por favor. Vamos colocar um minutinho na tela. Ok, meus amigos, já voltamos aí, vamos para a tabela periódica atual. Então, a tabela periódica atual, certo? É justamente o critério é o número atômico crescente. A letra C é a resposta correta. A letra C, nós temos aí nossa resposta. Tudo bem? Beleza, então, vamos fazer mais uma. Essa aqui é legal. Vamos deixar você raciocinar um pouquinho. Essa aqui é a última de histórico, ó. Durante seus trabalhos com elementos químicos, o cientista tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, o cientista manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características semelhantes dos elementos. Quem era esse cientista? Tá? Tem várias dicas aí na questão. Então vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, meus amigos, voltamos, né, e vamos acertar aqui a questão. Várias dicas foram fornecidas no texto da questão. Temos várias dicas aí, tá bom? Então nós temos aqui, olha só. Ó, a resposta pautada nas seguintes dicas, ó. Primeiro, a data importante, né, que ele colocou, ó. Opa, vamos colocar aqui a data importante, ó, que foi 1869, uma data marcante, ó. Ele falou em ordem crescente de massa atômica na questão, tá aqui, ó, ordem crescente de massa atômica, e falou também com os elementos posicionados em colunas horizontais, né, e linhas verticais. Então, quem falou em tudo isso aí, pessoal, foi Mendeleev, tá? A resposta é a letra C. Com esses dados aí, daria para você acertar. Muito bem. Feito esse posicionamento sobre a tabela periódica, meus amigos, nós vamos entrar agora na sua divisão. Olha aí, ó. Percebe-se claramente que a parte em amarelo aí são os metais, tá? Os metais dominam a tabela periódica. Então, você tem metais em amarelo, você tem em verde aqui os semimetais, em cinza os não metais e em azul os gases nobres. Beleza? Então, a tabela tem 18 colunas, nós vamos falar todas elas para vocês, e 7 linhas horizontais, certo? Então, 18 colunas e 7 linhas. Primeiro, nós vamos abordar essa parte dos... Por que são chamados de metais, semimetais? Vamos lá. Olha só, está aqui. E eu coloquei aqui justamente, didaticamente, a região deles em vermelho, ó, e as características aqui em vermelho também, tá? Por exemplo, os metais são eletropositivos os metais. São sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. O mercúrio, o símbolo dele é Hg, certo? Isso aqui é o mercúrio, pessoal. É o único metal líquido que nós temos à temperatura ambiente. Todos os outros metais são sólidos. Então, o Hg, que é o mercúrio, é justamente aí o único metal líquido. Os metais apresentam brilho característico, são dúcteis. Ductilidade é ser transformado em fios, serem esticados. Os metais podem ser transformados em fios. São maleáveis, ser transformados em lâminas, né? Podem ser laminados, maleáveis. E são bons condutores de calor e eletricidade. São excelentes condutores de calor e eletricidade. Muito bem. São características metálicas. Lógico que os não metais, ó, é o oposto, pessoal. Eu coloquei aqui, olha o que você percebe aqui. Coloquei aqui a região deles em verde e a característica em verde também, para ficar bem legal de você entender, ó. Ora, se os metais são eletropositivos, os não metais são eletronegativos. Eletronegatividade, inclusive, é uma propriedade periódica mesmo. Eles são quebradiços, né? Quebram com facilidade, formam compostos covalentes, ligação covalente, e são péssimos condutores de calor e eletricidade. Péssimos condutores. Tá? Se os metais são excelentes condutores, os não metais são péssimos condutores. Temos também, né, a região dos gases nobres. Ó. Os gases nobres, colocamos eles aqui também. Tá? Opa, vamos colocar aí. Ó. Olha a região dos gases nobres. Né? Coloquei aqui na cor laranja. Né? Formam moléculas monoatômicas, né? São inertes. Inerte é que não reage com facilidade, mas podem fazer ligações em condições especiais. E aqui estão eles, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Certo? Hélio é He, neônio Ne, argônio é Ar, criptônio Kr, xenônio Xe e o radônio Rn. Certo? Beleza? Pois muito bem, vamos agora colocar para vocês umas observações interessantes sobre os elementos químicos, tá? Que já caíram inclusive em vestibular. O que é que nós temos a falar sobre eles aí, ó? Que são, vamos falar primeiro do estado físico dele. Líquidos, nós só temos 2 elementos líquidos à temperatura ambiente, que é o mercúrio e o bromo, Hg e bromo. Certo?
São gases, ó. Além dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, nós temos ainda o gás cloro, que é o Cl, o nitrogênio, que é o N, oxigênio é o O, flúor é F e o hidrogênio. Então são gases. Tirando esses aí, pessoal, todos os outros elementos são sólidos à temperatura ambiente. Todos os outros elementos são sólidos à temperatura ambiente. Beleza? E aí aparecem duas palavras que eu queria que vocês soubessem, que é motivo de questões que vamos fazer também. Chamam-se de elementos artificiais, né? Nós temos elementos naturais e temos elementos artificiais, sintéticos, feitos em laboratório, né? Que são os elementos cisurânicos. O que vem a ser elementos cisurânicos? Ó? São os elementos artificiais com número atômico menor que 92. Então, todo elemento artificial com número atômico menor que 52 são chamados de cisurânicos, certo? E os elementos artificiais com número atômico maior que 92 são chamados de transurânicos, tá? Vou até colocar um exemplo aqui para vocês, né, de um elemento transurânico. O plutônio, por exemplo, o plutônio, o número atômico dele é 94. Ó. Todos maiores que 92 são artificiais. Todos são transurânicos. Agora, o menor que 92, artificial, é chamado de... Está aqui, ó. Menor que 92, é chamado de cisurânicos. Cisurânicos, tá? Então, cisurânicos. Artificial menor que 92. Transurânicos, artificial maior que 92. Muito bem. Vamos então fazer umas questõezinhas de classe aqui, só de apoio mesmo para essa primeira parte, para a segunda parte. Nós fizemos o histórico, agora a segunda parte. Vamos lá. O que é que nós temos aí, ó? A questão está dizendo assim: possuem brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade. Essas propriedades são de quem, pessoal? Aí você tem as alternativas aí, ó. Gases nobres, a metais é a mesma coisa que não metais, né? Semimetais e metais. Qual é que tem essas características? Vamos colocar então, portanto, um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos? Então mostramos aí as observações importantes, não é isso? Tá? E aí coloquei aqui uma questão. Vamos colocar essa questão no ar, não é? Para que você possa fazer, ó. Olha aí. Vamos ver então. Agora apareceu, beleza. Tá aí, ó. Possuem brilho característico. São bons condutores de calor e eletricidade. Essas propriedades são de quem, pessoal? Então vamos colocar um minutinho na tela aí. Um minuto para que você possa entender.
Ok, meus amigos, vamos então responder a questão. Ó. Na hora que ele falou aí que possui brilho característico, são bons condutores, são bons condutores, ó, tá? Aí você tem justamente aqui bons condutores, ó. São os metais, pessoal, não tenha dúvida disso que são os metais, tá? Resposta, letra E, os metais. Todos os metais têm brilho característicos e são bons condutores. Próximo, aqui, ó. Nas condições ambientes, os metais são sólidos. Qual é a exceção? Qual o único metal líquido à temperatura ambiente? Vamos colocar também 1 minuto, tá? Já que a questão é pequena, para que você possa responder. Meus amigos, vamos lá então. Ó. Então, qual é o único metal líquido à temperatura ambiente? Vai ser o mercúrio. Ó. Na verdade, nós temos 2 elementos líquidos à temperatura ambiente, o mercúrio e o bromo. Professor, por que a resposta não é o bromo? Porque ele está querendo um metal. O bromo é o não metal. Então, mercúrio, que é Hg é o único metal líquido que nós temos. Tudo bem? Foi muito bem. Letra D, a resposta da questão. E para fechar aqui essa segunda parte, vamos com essa questão. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Entre os elementos abaixo é exemplo de metal. Qual desses elementos aqui é um elemento metálico, pessoal? A pergunta é essa. Qual deles é considerado um elemento metálico? Vamos lá? Vou colocar 1 minuto também para vocês tentarem fazer. 1 minuto. Voltamos no ar e vamos lá então, ó. O único elemento metálico que nós temos aqui é justamente o cálcio. O cálcio é o único elemento metálico, certo? Beleza? O hélio é gás, carbono, não, é sólido. Cálcio é Ca. O símbolo do cálcio, vamos aprender a colocar o símbolo do cálcio. A primeira letra sempre é maiúscula, certo? E a segunda minúscula. Então, esse aqui é o elemento cálcio, certo? Professor, e por que alguns elementos não é igual? Cálcio, tudo bem, Ca. Por exemplo, por que a prata é Ag? Muito bem, ó. Por que a prata é Ag? Não é? Porque vem do latim argentum. Argentum. O nome pode mudar, o símbolo é universal. Ou seja, no Brasil é chamado de prata. Na Espanha, plata. Nos Estados Unidos, silver. Certo? Mas o símbolo é o mesmo. Pode ser aqui em qualquer outro país do mundo, o símbolo dos elementos são universais. Certo? Sempre o mesmo símbolo. Muito bem.
E aí vamos fazer um com os elementos cisurantes e transurantes, para a gente fechar aqui essa primeira rodada. Ó. Em uma revista de palavras cruzadas, certo? Um aluno do ensino médio, né, deparou-se com a seguinte característica a respeito de um determinado elemento químico. É produzido em laboratório. É classificado como transurânico. A partir das características apresentadas, qual dos elementos abaixo enquadra-se em todas elas? Ou seja, ele quer que seja um elemento feito em laboratório, artificial e que seja transurânico. Qual é a única resposta aí, pessoal? Vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos na tela aí, por favor. Ok, pessoal? Olha aí o pessoal de Pimenteiras respondendo, a Mirella respondendo letra B. E realmente é letra B a resposta, é o plutônio. Por quê, professor? Eu falei para vocês, olha só. Olha aqui, pessoal. Elementos cisurânicos são elementos artificiais com número atômico menor que 92, certo? Menor que 92. Aí, transurânico, elementos artificiais com número atômico maior que 92. Só tem um elemento das alternativas que o número atômico é maior que 92, que é o plutônio, certo? De símbolo Pu, certo? Então é o único transurânico, a resposta só pode ser a letra B. Muito bem, Mirella. E para finalizar, essa aqui está respondida, né? Com a oitava responde essa, ó. Dos elementos conhecidos, isso aqui eu vou responder, né? Dos elementos conhecidos, temos aqueles que existem e os que não existem na natureza. E, naturalmente, são produzidos em laboratório. Na tabela, o urânio demarca essa divisão. Então, como é que são chamados? Os elementos artificiais, pessoal. Tá? É justamente o que nós vimos agora há pouco, na questão 8. Ó. São os elementos cisurânicos e transurânicos. São os elementos artificiais, né? Com número atômico menor que 92, cisurânico, e transurânico maior que 92. Agora nós vamos então para a terceira parte da tabela. Nós já vimos a evolução histórica, a formação dela, vamos para as características gerais. Ó. Formação da tabela, né? Olha, a tabela periódica, pessoal, ela é dividida em blocos, de acordo com a distribuição eletrônica. Ó. Sua estrutura é baseada na distribuição eletrônica. Então você tem o bloco S, por isso que é chamado de S2, ó, porque tem duas colunas, ó, S1 e S2. O bloco P tem 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6
colunas. D, 10 e F, 14. Então, a tabela periódica, ela é sim dividida em blocos, tá? De acordo com a tabela periódica. Perfeito? Muito bem. E esses blocos recebem nomes especiais, que é justamente vamos ligar com a tabela periódica. Olha só. Por exemplo, os elementos do bloco S ou P são chamados de representativos. Quando você ouvir falar elementos representativos, são os elementos aí do bloco S ou P. São os elementos da família A da tabela periódica, né? 1A, 2A. Já os elementos de transição correspondem ao bloco D da tabela periódica. O bloco D é chamado elementos de transição, certo? De transição. E os elementos de transição interna correspondem ao bloco F. O bloco F corresponde aos elementos de transição interna. E nós vamos estudar cada um deles, pessoal, e também as suas particularidades, certo? Elementos representativos, elementos de transição e elementos de transição interna. Como esse slide é importante, eu queria que você fizesse um print, escrevesse aí tudo. Vamos colocar então um minutinho aí para você fazer o print. Ok, voltamos, né? Mostrando para vocês mais uma vez aí, tá, os elementos representativos, que correspondem ao bloco S ou P, os elementos de transição, que é o bloco D, e elementos de transição interna. Muito bem. A tabela periódica, pessoal, olha só, aqui nós temos um dos principais slides da aula de hoje, que é justamente a divisão dos elementos em grupos ou família, períodos ou níveis. Tá? A tabela periódica ela é formada por colunas verticais, que são chamados de grupos ou famílias. E temos as linhas horizontais. As linhas horizontais que são chamadas de períodos ou níveis. Então tá aí, ó. Vamos ver as características dos grupos ou família. São os elementos situados no mesmo grupo ou família devem apresentar duas coisas: igual número de elétrons na camada de valência e propriedades químicas semelhantes. Daí a justificativa do nome família. Os membros de uma família não são iguais, não, mas tem uma semelhança. Então, elemento situado no mesmo grupo ou família, pessoal, com certeza tem que ter propriedades químicas semelhantes. Já os períodos ou níveis, que são as linhas horizontais, tá? São elementos situados no mesmo período, devem apresentar igual número de camadas, o número de camadas é sempre o mesmo. Por exemplo, os elementos do quarto período, todos eles têm 4 camadas. Agora, as propriedades químicas são diferentes, porque eles estão em grupos diferentes. Só quem tem propriedades químicas semelhantes são os elementos situados numa mesma família. E sim, tem propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, família 1A. Todos aqueles elementos da família 1A, da coluna 1A, têm propriedades semelhantes. Perfeito, pessoal? Então, esse também queria que você fizesse um print, certo? Um print, que é importantíssimo. Várias questões sobre esse slide aí de hoje. Tá, vamos lá, então. Vamos colocar aí 2 minutinhos, por favor.
Não é, Rosinha? Tem um colega. Ok, meus amigos, voltamos aí então, né? Então, elemento situado no mesmo grupo ou família deve apresentar, então, propriedades químicas semelhantes, tá? Vamos lá, então. Vamos apresentar, então, essas famílias para vocês, olha só. Aqui nós temos, pessoal, algumas famílias, vamos falar logo dos elementos representativos, tá aí, ó. Os elementos representativos pertencem à família A da tabela periódica, tá? Você tem 1A, 2A até 8A. Então, olha só, os elementos da família 1A ou grupo 1 da tabela periódica são chamados de metais alcalinos. Metais alcalinos. A família 2A é chamado de metais alcalinos terrosos. 3A, o grupo 13, que é a mesma coisa, 13ª coluna, família do boro, depois a gente vai conhecer todos os elementos. A 4A, ou grupo 14, é chamado família do carbono. Grupo 15, ou 5A, é a família do nitrogênio. Grupo 16, ou 6A, é chamado de calcogênios. 17 ou 7A é chamado de halogênios, e o grupo 18 ou 8A são chamados de gases nobres, Então são todos os elementos chamados representativos. Todos eles pertencem ao grupo A da tabela periódica, tá? Grupo A. E aí você viu aí, tá? 1A, 2A, grupo A. O grupo B é transição, pessoal, grupo A da tabela periódica. Certo? E é muito importante que vocês conheçam esses nomes. Então vamos colocar, tá? 2 minutinhos aí para você fazer as anotações e ressalvas. Ok, pessoal, vamos relembrar mais uma vez aqui, né, o nome das famílias, ó. A família 1A, deixa eu colocar aqui melhor, olha só, a família 1A, certo, é chamado de metais alcalinos. Eu estou até grifando aqui para ficar melhor de você entender. Metais alcalinos. A família 2A é chamada de metais alcalinos terrosos.
O grupo 3A, professor, por que tem 13? Porque pode ser chamado grupo 13 ou 3A. Grupo 13 é porque é a 13ª coluna. É a família do boro. Família do boro. Grupo 14 ou 4A é a família do carbono. Família do carbono. Grupo 15 ou 5A, aqui você tem a família do nitrogênio. Família do nitrogênio. Grupo 16 ou 6A, o grupo 16 ou 6A é chamado de calcogênios. Calcogênios. Certo? Esse nome é importante, viu? Calcogênios é a família 6A, é o grupo do oxigênio. Grupo 7A, ou grupo 17 da tabela periódica, são chamados de halogênios, é o grupo do flúor. E o grupo 18 ou 8A, tá, é chamado de gases nobres, gases nobres. E aí eu coloquei os elementos aqui, que nós vamos conhecer ele também, ó, tá? Você tem aí, portanto, os metais alcalinos, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e amônio. Grupo 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Nós vamos conhecer todos eles com frases para ficar bem legal de você entender. Tá? Temos aqui também o boro, alumínio, galho, índio e tálio. São os elementos, né? O grupo do carbono, começa com ele, ó. Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Nitrogênio, ó. Aí você tem nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. O grupo 6A começa com o grupo do oxigênio, né? Grupo do flúor e os gases nobres, tá? São os elementos mais conhecidos, na verdade, são os elementos que pertencem aí à família A da tabela periódica, são os representativos. Para facilitar, tá, para vocês, vamos transformar esses elementos todos em frases, para ficar legal de você entender. Mas isso vai acontecer depois dessa transição. Vamos fazer uma transição agora, na segunda parte da aula, nós vamos continuar falando sobre os elementos químicos, sobre a tabela periódica, tem muita coisa para se relembrar aqui, tá bom? Na primeira parte da aula, nós começamos com o histórico da tabela, vimos as características gerais e estamos na formação da tabela periódica. Na segunda parte da aula, vamos ver as propriedades e questões, perfeito? Então, iremos fazer aqui realmente um breve intervalo, 3 minutinhos aí e voltaremos.